Bem, pessoal, então vamos iniciar a correção da atividade de distribuição eletrônica de íons, certo? Que a décima corresponde à 12ª semana. Então, na primeira questão, está dizendo o seguinte, ó. Um íon monoatômico, A2-, apresenta a configuração 3s2, 3p6 para o último nível. O número atômico do elemento é... Então, veja só, ele termina, deixa eu só escrever aqui, ele termina em 3s2, 3p6. Ele termina em 3s2, 3p6. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Só que para chegar em 3s2, 3p6, eu passei por que distribuição? Você tem que lembrar lá do início. 1s2, 2s2, 2p6, tá? Então, essa seria a distribuição. Porém, se você olhar para o íon diz o seguinte, é A2-, ou seja, era uma configuração em que se é A2-, ele ganhou. Se é negativo, lembra, negativo a gente ganha, positivo a gente perde. Então, o elemento tem uma certa quantidade de elétrons, certo? De elétrons, ganhou 2 para ficar com essa configuração atual. Então, quantos ele tem atualmente? Ele tem 2, 4, 10, 12, 18. Ele tem 18. Se ele ganhou 2 para ficar com 18, qual é o número atômico? Então, se ele ganhou 2 para ficar com 18, então o número atômico é o Z, vai ser igual a 18 menos os 2 que ele ganhou. Ou seja, o número atômico dele vai ser 16. Alternativa, letra D. Porque lembra, número atômico é o número de prótons. Número atômico é o número de prótons, tá? Isso que ele ganha, 2-, 2+, 3-, 3+, isso é a quantidade de elétrons. Então, para saber o número de prótons, certo? Eu tenho que subtrair, neste caso, já que é negativo, eu tenho que subtrair a quantidade de elétrons a mais que foi ganho, tá certo? Ó, chegou mais 2 pessoas, eu vou acrescentar novamente o link da chamada. Alguma dúvida nessa questão? Questão 3. Vamos para a próxima. Quarta. Considerando as partículas constituintes do íon magnésio 2+, e a posição do elemento da tabela periódica, pode-se afirmar que esse íon apresenta 2 níveis completamente preenchidos, apresenta números iguais de prótons e elétrons, tem um núcleo com prótons, 14 prótons, tem a mesma configuração eletrônica que o argônio. Então, a gente tem que analisar para ver o que é que acontece. Primeira coisa, você tinha que dar uma olhadinha na tabela periódica e descobrir lá que o magnésio tem número atômico 12, tá? O magnésio. Vou mandar o link novamente, Romero. O magnésio tem número atômico 12, tá? Então, fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, já dá 10. 2p6, 3s2, dá 12. Então, camada K, L, M, certo? KLM. Mas ele fala, ó,
que é magnésio 2+. Se é magnésio 2+, 2+ é porque perde 2. Lembra? Negativo ganha, positivo perde. Então, 2+ é porque ele perde 2. Então, é como se eu pegasse esses dois últimos e cancelasse. Então, de acordo com essa distribuição, estou colocando novamente a presença para quem chegou agora. Feita essa distribuição, aí vamos lá. Apresenta dois níveis completamente preenchidos? Sim. A resposta aí já é letra A. A alternativa letra A. Bom dia, Evelyn. Então, letra A é a alternativa correta. Tranquilo. Viu o link aí para participar da chamada? Valeu, Franklin. Então, letra B. Apresenta números iguais de prótons e elétrons. Não, número de prótons vão ser 12 e de elétrons vão ser 10, né? Apresenta 14 prótons. Não, apresentam 12 prótons. Tem a mesma configuração do argônio. Não, o argônio ele tem 18, certo? 18 prótons. Então vai ter configuração diferente. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Ok. Qualquer coisa é só perguntar. Vamos lá. Nessa quinta questão aí, diz assim: quantos prótons há no íon X3+, de configuração eletrônica igual a essa que você está vendo aí? Um S2, S2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Tá? Lembra, o que eu altero com quantidade de íons, mais e menos, certo? É o número de elétrons. Então, se está positivo é porque perdeu, se está negativo é porque ganhou. Tá? Quando eu faço isso, eu faço com que a quantidade de prótons seja diferente da quantidade de elétrons. Então, tenho que deixar com a configuração original para poder saber o número de prótons. Sendo assim, o número de prótons Z vai ser igual a quantos elétrons eu tenho aqui sobrando. Então, você vai contar aí, vou ter 10, 18, 28. Então, vou ter número atômico 28. Certo? Ele tem quantidade número atômico 28. Só que não é para marcar 28. Por que não é para marcar 28? Porque se você observar, ele falou que é X3+, era 28 depois que eu tirei 3. Porque 3+ não significa que eu tirei 3. Então, se eu retirei 3 para ficar com essa configuração de 28, então eu tenho que devolver os 3, ou seja, somar 3 para ter o número atômico original. 28 mais 3 dá 31. A alternativa correta vai ser letra D. Perguntas? Então, continuando. Na sétima, diz assim: sabendo que o número atômico do ferro é 26, responda. Na configuração eletrônica do íon ferro 3+, o último nível ocupado e o número de elétrons do mesmo são, respectivamente. Como é que eu responderia essa questão? Eu pegaria o ferro de número atômico 26 e faço a distribuição eletrônica. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aí eu tenho 20. 3D6, 26. Então, vem a pergunta. O último subnível. Quem é o último subnível? Aqui. 3D. Subnível, não é a última camada. É o último subnível.
E quantos elétrons eu vou ter no último subnível? Aqui, 6. Então, 3D, 6 elétrons, alternativa correta, letra A. É por isso que eu sempre comento com vocês, né? Para não colocar só resposta, tá? Não coloque só resposta, só primeiro letra A, segundo letra B. Tenta fazer, porque isso é justamente o que vai culminar no seu aprendizado. Tentar fazer, mostrar que buscou, né, aprender, que entendeu. Se não entendeu, tira dúvida, tá bom? Porque assim você vai aprendendo e vai tendo dificuldade mais na frente. Então, beleza, vamos para a próxima. Bom, pessoal, só avisando a vocês, tá? A pedido da gestão da escola, a gente, para estimular que vocês participem, eu vou passar uma lista durante a live que os professores vão fazer, tá bom? Vou passar uma lista de presença lá e os alunos que participarem, outra, né? Eu vou passar, essa é da aula aqui que a gente está participando, mas durante a live eu vou passar uma outra, tá bom? E para dar uma pontuação extra, para somar com os pontos de quem já tem as atividades, a presença, a participação, tá certo? Então, quem preencher lá, na hora da live, eu vou mandar o link no chat, tá? Eu vou mandar lá, ó, lista de presença de química. Então, bota o link abaixo e na participação vocês vão lá e fazem a chamada. E os alunos que estiverem lá participando, vai ter uma participação extra aí, tá bom? Então, continuando. 11ª questão. Diz assim: quantos elétrons possuem o íon cálcio, número atômico 20, na camada de valência? O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada, tá? Camada de valência é última camada. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar o número atômico 20, o cálcio de número atômico 20. Não está dando para responder, Luiz, por quê? Mas eu não mandei o Forms ainda não. Você está dizendo de outro professor, é? Isso acontece quando o professor ele esquece de liberar para todos os alunos. Aí quem entra com e-mail que não é. Não, mas eu nunca mandei forms para vocês, não. A primeira vez que eu vou mandar vai ser agora. Eu acho que você está confundindo com o professor anterior, que mandava sempre forms. Eu nunca mandei forms para vocês, não. Tá? E isso pode ter acontecido porque, às vezes, quando o professor. Desculpa, Luiz. É o da chamada, né? Ah, tá. Foi mal. Eu pensei que estava falando de atividade. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu vou liberar.
É justamente o que eu ia dizer. Às vezes é porque não está usando o e-mail institucional. Você tem e-mail institucional? Às vezes acontece da conta que você está logado, não está o e-mail institucional. Mas quanto a isso, tem problema não. Eu libero aqui, tá bom? E você faz a chamada tranquilamente. Pronto, tá liberado. É só entrar agora que você vai conseguir fazer, tá bom? Que é o mesmo link aí que Franklin mandou, certo? Então, continuando. Eu tenho o cálcio, número atômico 20. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a distribuição eletrônica. Um S2, dois S2. Por nada, Luiz. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Camada K, L, M, N. Aí ele diz que é, ó, cálcio 2 mais. Cálcio 2 mais significa que ele vai perder dois elétrons. Então, na última camada, ele perde dois elétrons. Sobra a camada M, que agora ele vai ter 8 elétrons. Né? Quantos elétrons possui a camada de valência? 8, que é justamente a camada M, da alternativa letra B de bola. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa daí? Não entendeu, Rebeca? Era só você fazer a distribuição, como eu fiz, e no final, como ele disse que é 2 mais, retira 2. Se eu retirei 2, na penúltima camada, eu tenho quantos? Aqui, ó. 2 mais 6 dá 8. É só somar os elétrons da camada M, que foi a que sobrou. Porque a N eu retirei 2 elétrons, né? Sobrou 8, que são os números de cima, que você tem que somar os números de cima. 3S2, 2P6. Aí 2 mais 6, 8. Tá bom? O pessoal que entrou agora, o Google Forms está aí para a chamada. Então, continuando. Qualquer coisa é só perguntar. Bom, só faltam duas questões para a gente terminar de corrigir. 12ª diz assim: o átomo X, com o número atômico de massa 32, apresenta 16 nêutrons. O íon X2- é isoeletrônico do átomo de. Isoeletrônico significa dizer que tem a mesma quantidade de elétrons. Isoeletrônico, mesma quantidade de elétrons, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir as características do X. Ele fala que massa, que eu digo que é o A, ele tem 32. Prótons, desculpa, nêutrons, ele diz que são 16. Se eu quero saber o número de prótons, basta somar. Ah, desculpa, que somar ou baixa. Basta subtrair, né, número de massa menos o número de nêutrons, né? Porque prótons vai ser igual a massa menos nêutrons. Então, 32 menos 16 dá 16.
Então, o número de prótons são 16. Como inicialmente a gente quer saber quem é esse elemento, eu digo que X tem 16 prótons e 32 de massa. E ele fala que é X2 menos. X2 menos. Se é X2 menos, o que é que eu faço? A elétrons são os prótons, X2 menos eu somo, mais 2, que dá 18. Então, qual é o elemento que tem 18, número atômico 18? O argônio, que você pode ver aí o 18 abaixo do 36. Alguma dúvida? Então, só recapitulando. Primeiro, acho o número de prótons, que é só subtrair massa menos nêutrons, dá 16. Mas ele não quer prótons, ele quer elétrons. Ele disse que é X2 menos. 2 menos significa dizer que eu vou somar 2, porque se é negativo eu somo, se é positivo eu subtraio. Então, 16 mais 2, 18. Qual a alternativa que tem prótons, que é o número que fica na parte de baixo? Igual a 18, argônio, letra D. E a última questão, ele diz assim: um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa 3-, sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de massa 75. Podemos dizer que o número atômico e o número de nêutrons são respectivamente. Ó, ele fala que de elétrons ele tem 36. Certo? De elétrons ele tem 36. Porém, ele diz que o íon, ele é um íon negativo. Ele é um íon de carga 3-. Ou seja, se ele tem 36 elétrons, significa dizer que ele ganhou 3 elétrons. Ou seja, que ele tem 3 números a mais do que o número de prótons, do que o número atômico. Ele ganhou 3, tá? Então, se ele ganhou 3, para saber o número de prótons, basta eu pegar os 36 elétrons e retirar os 3 que ele ganhou. Ou seja, o número atômico vai ser 33. Se eu tenho um número atômico, eu posso descobrir o número de nêutrons? Posso, claro que posso descobrir. Por quê? Porque nêutron vai ser massa menos prótons. Quem é a massa? Ele falou aqui, ó, 75. Quem são os prótons dele? Acabei de descobrir, 33. 75 menos 33 vai dar 42. Sendo assim, a resposta é 33 e 42, a alternativa letra C. Alternativa letra C. Para quem chegou agora, depois, olha aí o link para a chamada. Gente do céu, a aula começa 10 para as 8, já são 8h30. Cuidado nesse horário que vocês estão chegando. Alguma E aí, dúvida, professor, foi pessoal? mal, viu? Vou chegar agora porque eu só consegui entrar agora. Não, tranquilo. Só minha preocupação é porque vocês perdem o início. Mas beleza, Andrei. Deixei o link aí, tá? Para fazer a chamada, para participar da chamada. Então, alguma dúvida, pessoal? Todo mundo compreendeu direitinho? Beleza, maravilha. Bem, essa então a gente tem dúvida, Cauã? Ah, tá, tranquilo. Então, essa foi a atividade 12ª, tá? Que nós corrigimos. Então, finalizamos aí a atividade 12ª. Vamos agora
para a 13ª. Vamos abrir aí a atividade 13ª. Deixa eu só fechar aqui para não dar interferência. Bem, todo mundo está conseguindo enxergar direitinho aí a 13ª atividade? Sim, tranquilo. Então, vê só. Essa atividade é referente ao conteúdo de números quânticos, né? Nós vimos lá durante nossas aulas, tá bom? Então, tem dizendo o seguinte, ó. Primeira questão fala assim: coloque no esquema abaixo, certo? Nesses quadradinhos, nesses spins, que representa determinado subnível, né? Você vai colocar um total de 7 elétrons. Você vai ter que representar aí 7 elétrons. Como é que você vai representar? Simples. Lembra que eu tinha comentado para vocês? Vocês começam sempre colocando as setinhas, que as setas vão representar os elétrons, os spins, tá bom? Vão representar os elétrons. E esses elétrons a gente sempre coloca nos quadradinhos da esquerda para a direita, tá? Sempre nessa direção. Aqui, ó, da esquerda para a direita. Sempre preenchemos todos com a seta virada para cima. Depois voltamos para o início e completamos com a seta virada para baixo. Como assim? Se são 7 elétrons, eu vou colocar 7 setas. Então, vamos lá? Ó, primeira seta para virada para cima. Segunda, terceira, quarta, quinta. Mas são 7, então eu começo só que agora com ela virada para baixo. 5, né? 6, 7. Então essa é a representação de 7 elétrons, certo? Nesse esquema de números quânticos. Alguma dúvida? Não, professor. Não, tranquilo. Vamos continuar. Segunda questão. Na segunda questão diz assim: indique os 4 números quânticos do último elétron colocado, sabendo que esse subnível é de camada M. Camada M. Certo? Então, se ele é o último elétron colocado, então, se ele tem camada M, a gente sabe que ele tem KLM. São 3 camadas, né? KLM. Se é camada KLM, vamos colocar a distribuição, fazer a distribuição até a camada M. Então, eu tenho aqui, ó, um S2, camada K, 2S2, 2P6, L, 3S2, 3P6, ó, do último subnível colocado na camada M. Então, se eu quero a camada M, levando em consideração que ela estaria completa, tá? Que ela estaria completa, 3D10. Vamos levar em consideração que ela está completa, KLM. Claro que a gente sabe que para poder chegar em 3D10, ele tem que passar por 4S2, né? A gente sabe, é um S2, S2, 2P6.
3s2, 3p6, 4s2, 3d10. A gente sabe que a distribuição é essa. Mas ele não quer a última camada N, ele quer a última camada M. Se é camada M, o último elétron da camada M, tá? Ó, a gente vai levar em consideração o 3d10. Aí esse 3d10, tá? Quais são os números quânticos? Quais são os números quânticos? A gente sabe que os números quânticos são o N, que é o número quântico principal, o L, que é o número quântico secundário, é isso? Aí o número quântico magnético, a gente representa por que letra? Vocês lembram? M, né? E depois o spin, que a gente coloca o S, que é o spin. Então, número quântico principal, que é o N, a gente representa o quê? Pela camada. São 3 camadas, então, 3. O L. O L é número quântico secundário. Lembra o que eu tinha comentado com você? É S, P, D e F. 0, 1, 2, 3. O primeiro K a gente considera como sendo 0, o segundo como sendo 1, e o terceiro, no caso da camada M, como sendo, aliás, desculpem, eu estou misturando as coisas. É S, vou colocar aqui do lado, S, P, D e F, que é 0, 1, 2, 3. Como terminou no D, então vai ser 2, tá? 2. O M é o magnético, certo? Qual é o magnético? Se é da camada D, é em relação aos quadradinhos, né? Se é o S, eu vou ter um quadradinho. Se é o P, eu vou ter 3 quadradinhos. Se é o D, eu vou ter 5 quadrados, né? Aí lembra disso? É 0, menos 1, menos 2, 1, 2. E aí, eu tenho que colocar a quantidade de elétrons dentro para saber em que quadradinho ele vai estar. Então, são 10. Eu vou colocar todos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Depois todos virados para baixo. 6, 7, 8, 9, 10. Então, terminou em qual? 2. Se ele terminou em 2 e está no último subnível, a setinha está para cima ou está para baixo? Lembra, setinha para cima é menos um meio, setinha para baixo é mais um meio. Praticamente esse é um resumozinho do que nós vimos lá em números quânticos. Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, na terceira questão. Vou voltar aqui, que eu fiz foi. Então, na terceira questão, ele diz assim: indique quais os números quânticos que apresentam o elétron assinalado abaixo e que está situado no subnível 4F. 4F. Então vamos lá.
Se é 4F, eu vejo quantos elétrons ele tem. Como só tem uma setinha, e ela está virada para cima, então é 4S1. 4F1. Só ajeitar esse F aqui que está muito feio. 4F1. Professor, isso podia mudar? Claro. Se a setinha tivesse para baixo, você tinha que contar todos os de cima para depois contar ela que está embaixo. Tá? Tem que completar o preenchimento para até chegar nela. Como ela começou no primeiro quadradinho da esquerda e já está com ela para cima, é porque só é um. Se tivesse começado do mesmo jeito, só que ela tivesse para baixo ao invés de para cima, tivesse assim, ó, para baixo. Você tem que contar todos e depois vir para ela. Porque lembra que eu disse, primeiro coloca tudo para cima e depois volta colocando para baixo. Certo? Aí eu quero saber o quê? Os números quânticos. C4F1, 4F1, quem é o principal, o número quântico principal? C4, 4, que é o número de camadas. Quem é o secundário? L. CF, aí você conta. S, P, D, F, como eu fiz aqui, né? Se é o F, ó, F, olha aqui, eu estou colocando a setinha na questão anterior. É o 3. Então, na verdade, o L aqui vai ser 3. Aí tem o M, que é o magnético. Certo? O magnético, o que é que eu faço? Ó? 0 menos 1, 0 menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, o magnético vai ser menos 3, que está no quadradinho menos 3. E o spin? Se está com a setinha virada para cima, vai ser menos 1/2. Se tiver com a setinha virada para baixo, vai ser mais 1/2. Pergunta sobre essa questão? Não, caiu não, não sei. Caiu? Estão me escutando ainda? Ah, tá. Tá certo. Vamos lá. Então, continuando. Quarta questão. Indique qual é o conjunto dos quatro números quânticos, tá? Do elétron mais energético, ou seja, daquele da distribuição que fica por último, do ferro 26. Então, primeira coisa, eu vou distribuir o ferro. O ferro tem 26, ele vai ser um S2. Vou ajeitar isso aqui. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, 3P6, 4S2, 20. 3D6. 3D6, 26. Então, o último subnível é 3D6. Número quântico principal, N. Então, se é camada 3, ele vai estar na terceira camada, né? Então, número 3. Secundário, se é o D, a gente faz 0, 1, 2. Então, subnível D vai ser o 2.
O magnético, quanto é? Magnético, a gente sabe que se são 6, eu vou fazer embaixo, tá? Vou fazer aqui embaixo no cantinho. Então, se são D, ele tem 5, tá? Então, é 0, menos 1, menos 2, 1, 2. Se são 6, primeira coisa, ele coloca tudo para cima. Depois coloca para baixo. 5, falta 1, 6. Então, o magnético vai ser 2 menos, ou menos 2, né? E o spin, se está virado para baixo, é mais um meio. Perguntas? Tá todo mundo entendendo? Vamos para a próxima. Ó, um elétron localiza-se na camada 2, subnível P. Se a camada 2, a gente sabe que o N é igual a 2. Olha como é simples. E se é subnível P, a gente sabe que o L é só fazer. S é 0, P é 1. Então vai ser 2, 1, alternativa, letra B. Alternativa, letra B. Ah, beleza, Justian. A gente já está terminando. Falta só essa sexta questão. E eu vou mandar o link para vocês. Ah, aliás, vocês, se não receberam, vão receber agora. Não, já receberam, né? O link para assistir. Não, vão receber ainda. Eu vou passar para vocês. O link para. Não, mas pode ir lá fazer o café. Beleza, beleza, Luciano. Tranquilo. Aí eu vou enviar no grupo de vocês o link para assistir a live, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou enviar o link para vocês assistirem a live, tá? Então vamos só concluir essa questão e eu envio para vocês. Então, essa sexta questão diz assim: considere três elementos, A, B, C. Então, tem três elementos aqui: elemento A, elemento B e elemento C. Aí ele fala aqui: A e C são isótopos. O que são isótopos? Mesmo número atômico. Então, o A, vou colocar uma bolinha, vai ser igual ao C, que eu vou colocar outra bolinha. Pronto, o link já foi passado lá no grupo de vocês, tá certo? Do YouTube. Eu vou só concluir aqui, a gente encerra para vocês irem para lá, tá bom? Então, continuando. B e C são isóbaros. Isóbaros é a mesma massa. Então, vou colocar um quadradinho para representar a mesma massa, para dizer que são iguais, tá? E A e B são isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Eu vou colocar embaixo um losango, que é o A e B, um losango, para dizer que tem o mesmo número de nêutrons. Sabe-se que A tem 20 prótons. Então, se tem 20 prótons, aqui são 20 no A e vão ser 20 no C. E número de massa, 41. Então, a massa de A é 41. Se a massa de A é 41, voltar à quinta, Rebeca? Tá, vou voltar. Ó, da número da letra B, tá? Da letra B. Ok? Então, se o número de massa de A é 41, eu faço 41
menos 20 sobra quanto? 21. Então, se a... Opa, desculpa, é 21, eu coloquei 20. Então, se o número de nêutrons de A é 21, de B, que é igual, né, que é isótono, também é 21. Vamos continuar. Aí ele faz, e que o átomo C tem 22 nêutrons. Se o átomo C tem 22 nêutrons, quanto é que eu sei a massa? É só somar 20 mais 22, dá 42. Se C é 42, B também são 42. Olha que legal. Aí ele pergunta, o número quanto mais energético do átomo B? Então, eu tenho que saber quem é o número atômico de B. É só fazer 42 menos 21, vai dar 21, certo? Aí eu faço a distribuição do número 21. Ó, o átomo B tem número atômico 21. Aí eu faço, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? 4s2 dá 20 e 3d1 dá 21. Então eu quero fazer o do 3d1. Quem é o número atômico principal? Se é 3d1, 3. Quem é o secundário? L. Quem é o secundário? L. Se é D, aí a gente vai SPD, 0, 1, 2. Então, 2, certo? Aí quem vai ser o magnético? Se ele é D, ele tem 5, né? Se só tem um elétron, então ele está virado para cima. Então é 0 menos 1 menos 2, 1, 2. Então ele está no menos 2. E se ele está virado para cima, o S, que é o spin, vai ser menos 1,5. Então dá 3, 2, menos 2, menos 1,5. Alternativa, letra B de bola. Ok? Alguma dúvida sobre isso aí? Não? Beleza, pessoal. Então, nós concluímos a nossa aula aqui.